Semiárido é quando varia entre esses dois valores, né? Aí diz aqui, é possível atividade pastoral, com irrigação, aqui, fazer uma forma de irrigação. Subúmido é de 0,50 a menor que 0,65, já pode ser praticado atividade agrícola sem irrigação, e depois acima de 0,65 zona úmida. Por exemplo, na nossa, aqui, esse dado é difícil de ter, sabe, de evapotranspiração potencial, difícil de ter, porque é complicado para ser obtido, né? Mas na nossa região é acima, bem acima de 0,65, então está muito forte. Então, o que é um deserto? É como o que estiver dentro desses números. Uma região que estiver dentro desses números é menos que 0,20, é deserto. Porque aqui já é semiárido, né? É semiárido. Agora, mas o deserto não se caracteriza somente por esse índice da PNUMA. Tem outros processos também que estão presentes no deserto. Por exemplo, a grande variabilidade interanual da precipitação. Isso também caracteriza o deserto. E a variabilidade interanual se dá por um coeficiente que é o desvio padrão da temperatura média anual dividido pela média anual da precipitação. Isso vai dar... Não, é o desvio padrão da temperatura daquele ano pela média anual da temperatura daquele ponto. Isso vai dar um valor em percentual que, quando está abaixo de 25%, significa baixo coeficiente de variabilidade. Quando está acima de 25%, é alto coeficiente de variabilidade. Significa assim, que a precipitação varia. Num ano tem 300 milímetros, o ano inteiro, no outro ano tem 2.000, no outro ano tem 500, no outro ano volta a ter 1.600. Isso chama grande variabilidade interanual, que se mede através desse coeficiente. Isso é alta variabilidade que caracteriza os desertos. Outra coisa que caracteriza os desertos é a existência. O ponto de vista climático é esse, né? A chuva dentro desses limites e a variabilidade interanual muito acentuada. O que é outra coisa que caracteriza o deserto? É a presença de vegetação adaptada à falta de água, e fauna também adaptada à falta de água, de grande rarefação demográfica, geralmente são áreas vazias de população, isso aí entra um pouco ainda na geografia humana, geralmente áreas vazias de população. E geograficamente, o deserto sempre tem uma área nuclear e uma área periférica em torno dessa área nuclear. Todo deserto tem sempre uma área nuclear e uma área periférica em torno dele. Bom, agora voltando atrás. A desertificação. Existem algumas ideias-chave que eu esquematizei aqui. Sobre desertificação, que seriam mais ou menos umas 4 ideias-chave. Em primeiro lugar, o processo sempre resulta de uma ação interativa, vai e vem entre a natureza e a ação antrópica, a ação de superexploração da natureza. A desertificação, uma das ideias-chave da desertificação é essa. Porque a desertificação é um processo em direção ao deserto. É uma região que é úmida, está evoluindo em direção a um deserto. Então essa área está sofrendo o processo da desertificação. Mas na realidade, nós vamos ver que isso não ocorre em áreas úmidas, só ocorre em áreas subúmidas ou semiáridas. Essa evolução em direção ao deserto. Aqui eu precisaria lembrar que esse interesse pela desertificação, porque houve uma seca muito grande em 63, São Paulo vai virar um deserto. Deserto não. Mas já é o que se falou na época. Porque desmataram tudo isso que ocorreu, a culpa do desmatamento, não é agora a culpa do CO2, também é culpa naquela época era do desmatamento, que já, pelo contrário, está até aumentando, mas isso é outra história.
mas a desertificação, em zona úmida, não se fala em desertificação. Agora, se fala em zona semiárida e subúmida. Então aqui já, por aí já está fora da ideia. E por que não se fala em processo de desertificação em região úmida? Porque realmente ele não ocorre em região úmida. Ele só vai ocorrer em região subúmida e semiárida, né? E o interesse internacional pelo estudo desse tema ocorreu a partir de 1977, porque tinha acontecido uma grande seca que durou 5 anos, essa sim, 5 anos, essa atendeu ao conceito da OMM, que afetou a região meridional do Saara, a região chamada da periferia do deserto, que é a região do Sahel, uma palavra em árabe, né? E é uma área relativamente povoada, apesar de ser, porque não é uma, deserto é uma área de vazio, mas ele não é uma área de deserto, é uma área de transição, justamente uma área semiárida, subúmida, que tem, vem desde o Atlântico até o Mar Vermelho, ali, desde a Mauritânia, Chad, foram o nome dos países, né? Níger, Etiópia, qual outro país que tem por ali, né? Então, os países muito pobres, né? Essa região do Chad. Essa área foi afetada por uma grande seca, uma grande calamidade, que durou 5 anos. Depois se interrompeu. Aí a ONU se interessou por estudar. Aquela área vai ser desertificada, o Saara vai avançar sobre aquela área e vai incorporar tudo ao deserto. Não funciona nada disso. Mas é o que se dizia. Então é preciso que o mundo estudioso entenda o que é esse processo. Aí se convocou uma grande conferência internacional em Nairobi, no Quênia, que foi no final de setembro e começo de agosto de 1977. A seca tinha se encerrado em 75, em 77 já ocorreu essa grande conferência, que até houve representação até brasileira lá, uma conferência da desertificação em Nairobi. E aí as zonas tropicais foram postas em destaque, né? E foi por isso que foi realizado em Nairobi. E daí então surgiram grupos de trabalho para estudar o processo. E lá se propôs um conceito para a desertificação. Eu acho que está antes aí. Olha. Não, é. Maravilha, deixa eu ver se tem aí o conceito. Agora. Não é. Aqui. O conceito de Nairobi foi esse. O que é o processo de desertificação? É o empobrecimento dos ecossistemas áridos ou subúmidos, não dos úmidos, em virtude do efeito combinado das atividades humanas e da seca. O que é isso? Eles deram monocravos na ferradura, né? Acharam que a desertificação resulta de processos naturais, mas também deve resultar da ação antrópica. Mas eu vou dizer, depois eu dei um outro conceito, eu me atrevi a dar um outro conceito de desertificação, diferente do de Nairobi, e que distingue bem o que é resulta da ação da natureza e o que é resulta da ação antrópica. A conferência do Rio de Janeiro, Rio 92, reafirmou esse mesmo conceito, que significa degradação de terras áridas, semiáridas e subúmidas, resultante de vários fatores, incluindo variações climáticas e atividades humanas. Então, o que eu estava dizendo agora há pouco, as chamadas ideias-chaves em torno da desertificação seriam, eu já tinha até começado a enunciar, a primeira seria essa de que está sempre presente esse processo interativo entre a natureza e a ação do homem. O segundo processo, a segunda ideia-chave é que o processo de desertificação está associado a secas muito severas. Então o que se diz é o seguinte: quando há uma seca muito severa, que castiga muito o ecossistema, aliás, aqueles dados apresentados pelo conceito da OMM se fundamentam em que, a partir daqueles limites de 60% menos do que a média histórica, 50% da área geográfica e 2 anos consecutivos,
significa que é o limite que é suportado pelos ecossistemas. Até esse limite, o ecossistema consegue se recompor. Além desses limites, se desestabiliza de forma irreversível, por causa do vigor da seca, segundo o que foi estabelecido pela OMM. E aí então entra a desertificação. A seca, além daqueles limites que foram estabelecidos, vai provocar um processo irreversível, de forma que a região passa a ser mais seca. E nós estamos caminhando então para um processo de desertificação. Então, quando ocorre uma seca muito prolongada, e a atividade humana continua a explorar os recursos da natureza, que já não tem mais recursos, que já está quase exaurida, isso acontece o quê? Provoca uma ultrapassagem de um limiar e que não tem mais retorno. Então a região se torna, digamos assim, mais seca do que era antes, e então se estabelece ali um processo de desertificação. Essa é uma outra ideia-chave, né? A ideia de que resulta dessa interação coincide com a proposta de Nairobi, e a outra é de que a ocorrência de seca, que é um fenômeno sazonal, que é um fenômeno recorrente, pode agravar o processo, sim, se combinar com esse processo uma superexploração da natureza. Outra coisa que também nunca deve ser associada a isso, outra ideia-chave, é a ideia de que a seca ela não tem uma ciclicidade conhecida. Não se conhece ainda, como disse agora há pouco, né? Então é muito difícil de saber quando é que vai ocorrer uma seca com aquele grau de severidade. Né? No caso, seca muito severa, mas também não se chover 3 anos seguidos, triplo da média histórica, também não acontece, assim, o ecossistema ele não vai acabar mudando também, aí em outro momento ele não piora ou não acelera os processos de desertificação? Não, você está falando excesso de chuva? Durante alguns anos, uma média histórica muito alta, e aí o ecossistema não suporta, digamos. Sim, mas aí as consequências são outras, né? Não são falta de água, é excesso de água, né? Aí pode haver deslizamento de áreas instáveis, isso que aconteceu, que acabou de acontecer agora aí, né? Mas não desertificação. A desertificação está associada à seca. Mas aí quando volta a média normal, ela não sai. O sistema se restabeleceria, assim, sabe? Então, voltaria a ser úmido. Não, voltaria a ser seco novamente, mas assim, o ecossistema já se perdeu, sei lá, desbancou uma encosta, então ele vai, a partir daquele momento, ele vai ser mais seco, porque já não tem mais as árvores que foram na enxurrada anterior. Não, o que você está falando aí é uma outra coisa, é a degradação, é a desestabilização do quadro natural. Isso realmente ocorre. Então, a seca, a desertificação, que é uma coisa mais sem retorno, né? Diferente de seca. Seca vai e vem todo ano, uma coisa sazonal, e uma coisa recorrente. A desertificação não é nem sazonal e nem é recorrente. A desertificação se instala e vai se configurando naquela região ali. Outra coisa que fazendo um parênteses na sua pergunta, a desertificação não é uma coisa que se realiza pelo processo de expansão. Em geral, é assim que se pensa. Os desertos estão crescendo, os desertos estão se expandindo. Não é assim. O deserto se forma in situ. É a expressão que se usa muito em geomorfologia, para dizer, por exemplo, a rocha decomposta in situ, quer dizer, naquele sítio, naquele local. E também ocorre a desertificação é um processo que ocorre in situ.